Bom dia a todos. Agradeço primeiramente o convite da comissão organizadora. Hoje a gente vai falar, então, a conduta na lesão venosa central. O exame clínico, ele é patognomônio. Como o Marcelo disse anteriormente, muitas vezes o paciente vem para você com um edema importante com sinal flogístico no braço, no membro superior. Aqui a gente tem algumas fotos de sinais de hipertensão venosa central. Esse paciente ele pode se comportar como uma síndrome de veia cava superior, porque muitas das vezes ele tem oclusão bilateral dos troncos e não tem deságue depois do fluxo arterializado. E esses sintomas eles podem aparecer imediatamente após a confecção do acesso, porque esse paciente tinha uma lesão venosa e com a arterialização ele não consegue progredir o fluxo, ou pode acontecer depois de longo tempo de fístula. Então, o duplex scan ele é um exame que nos auxilia. Muitas das vezes o plano pede um exame pré para poder diagnosticar. Só que dependendo da experiência da pessoa que faz, ele não tem como ver direito o local da lesão. Muitas das vezes ela fica no meio do desfiladeiro torácico. E é difícil de ter uma janela para visualizar bem a lesão. A gente vai ver no próximo slide os sinais diretos e indiretos no Doppler, para a gente poder ter uma suspeição alta clínica de lesão venosa central. Então, se você consegue localizar a lesão em modo B, obviamente você vai estar vendo a lesão. Geralmente é uma lesão mais distal na subclávia ou mais central. O slide ficou meio modificado aqui na hora da modificação. Então, você pode ver diretamente a estenose e oclusão, medidas de diâmetro na estenose e fora da estenose, e o aumento da velocidade de pico sistólico na estenose propriamente dita. E os sinais indiretos, que são geralmente os sinais que a gente utiliza. O sentido de fluxo na jugular, quando você tem uma lesão após a jugular, antes da jugular, no caso, quando a jugular interna está pérvia, e ela vai ficar com fluxo invertido. O fluxo vem pela axilar e jugular e sobe pela jugular. A velocidade de pico sistólica alterada valsalva é um sinal indireto muito utilizado. O que significa isso? Quando eu tenho uma oclusão e a gente pede para o paciente fazer a valsalva, essa velocidade de pico sistólico não altera. E num paciente que não tem lesão, obviamente a velocidade de pico sistólico vai cair bastante, porque a gente aumentou a pressão do retorno venoso. A circulação colateral também é um sinal indireto muito importante. O paciente fica com várias veias dilatadas, com fluxo anárquico naquela região, e o volume de fluxo justanastomótico que fica ligeiramente diminuído. Então, aqui, a localização da lesão é importante na hora da definição do tratamento e do tratamento a se escolher. A gente pode observar aqui, o primeiro caso, uma lesão pré-jugular após o tratamento. Outra lesão pré-jugular, a gente vê um fluxo voltando pela jugular interna, o tratamento com desaparecimento da circulação colateral, e aqui um outro local de lesão venosa central, que a gente não fala muito, mas é a lesão no eixo ilíaco, quando a gente tem uma alça de veia femoral, então oclusão total do eixo ilíaco e a recanalização. O acesso geralmente é feito pela própria fístula. A fístula é o melhor acesso para o tratamento porque ela está mais próxima à lesão venosa central e é um acesso superficial e de grande calibre, que é muitas vezes puncionado. Então, ele é de fácil hemostasia. A gente associa a punção femoral longe da fístula quando não consegue fazer o acesso via fístula propriamente dita. Então, os senhores podem ver aqui um caso, uma oclusão total, uma reestenose, né, uma reoclusão, logo na subclávia antes da jugular, e a gente vê o acesso que foi feito via fístula e o acesso via femoral para tentar a recanalização. A gente geralmente tenta puncionar o segmento saudável de pele, a gente foge do punch hole, do segmento de punção. Evita-se também os pseudoaneurismas, porque é difícil a progressão do fio-guia quando eu punciono o pseudoaneurisma. Evitar a tortuosidade. Eu uso o lema, quanto mais proximal a lesão, melhor torque você vai ter para tratar. E, obviamente, a tortuosidade ela pode ser driblada com a passagem de uma bainha longa para retificar o sistema. O vencimento da lesão. A gente tem muitas dificuldades na hora do tratamento do eixo venoso, porque é um eixo de grande calibre, como tem um fluxo arterializado, essa veia ela fica muito dilatada, e geralmente ela não apresenta o sinal da passagem, que eu chamo que é o biquinho da lesão. Essa veia ela fica arredondada, é difícil encunhar o catéter e saber aonde a gente vai passar. Intensa circulação colateral. A circulação colateral ela, muitas vezes atrapalha porque o fio-guia e o catéter tendem a ganhar o caminho do fluxo. Então, se tiver uma grande colateral saindo daqui, tendem a progredir para essa colateral.
A imagem da lesão é imprescindível. Costumo dizer que na endovascular imagem é tudo, sede não é nada. Por que isso? A gente precisa saber onde começa a oclusão e aonde recanaliza para poder orientar o fio-guia e achar o caminho da recanalização. A angulação correta. Muitas vezes a gente força o caminho achando que forçando o caminho a gente vai conseguir ultrapassar a lesão, mas na verdade você tem que encontrar a angulação correta para orientar o catéter e o fio-guia na hora da recanalização. Heparinização após o vencimento da lesão. Geralmente, quando a gente faz um procedimento arterial, endovascular, a gente hepariniza o paciente assim que ganha um acesso vascular. Na lesão venosa central, quando a gente tem estenose, a gente pode fazer isso, para não esquecer da heparina. Só que no caso da oclusão, como eu tenho um fluxo arterializado, eu só faço a heparinização depois que eu conseguir recanalizar e confirmar a entrada na luz verdadeira. Por que isso? Esse é um caso clássico que a gente teve lá na UERJ. A gente achou que tivesse recanalizado, entrou por baixo, entrou por cima, heparinizou o paciente e aqui está o sangramento. E esse paciente, a gente teve várias complicações para poder controlar isso. A lesão venosa central, quando o paciente não está heparinizado ainda, apesar do fluxo arterializado, quando há uma perfuração, você só suspende o procedimento que a hemostasia ela é feita naturalmente. Agora, o paciente estando heparinizado, você pode encontrar um pouquinho mais de complicação quando isso acontece. No entanto, não pode esquecer de fazer heparina. Esse caso aqui, a gente foi deixar para fazer heparina depois da recanalização, esquecemos de fazer heparina, botamos o stent no controle angiográfico, um trombo. O trombo se faz imediatamente quando a gente não hepariniza o paciente. Teve que ser tratado com a trombectomia. Angioplastia simples ou stent? Essa é uma grande dúvida. A gente está fazendo um trabalho agora lá na UERJ, comparando esses dois tipos de tratamento. Aqui tem um caso, angioplastia simples, restitui o fluxo muito bem, e aqui o implante do stent. Esse stent era o stent que a gente usava antigamente, é um stent de célula fechada, pouco flexível. Vocês podem ver aqui que tem a posição incompleta na parede do vaso. E quando você coloca esse stent só na veia braquicefálica, ele até fica bem posicionado, porque ele é reto, mas quando você coloca na transição subclávia braquicefálica, ele realmente parece que fica mal posicionado e tem muita complicação referente a isso. E a gente acredita que provavelmente os resultados ruins do implante do stent no passado, que eram bem parecidos com a angioplastia simples, estão relacionados ao tipo de stent que a gente utilizava antigamente. Então, a gente está fazendo um estudo prospectivo randomizado com 4 grupos de pacientes. Como a gente tem 2 tipos de lesões diferentes, a estenose e a oclusão, a gente dividiu em um grupo de E, que é o estenose, e o grupo de O, que é a oclusão. Metade a gente fez angioplastia simples e metade a gente colocou stent. Então, seriam no total de 80 pacientes, 20 pacientes para cada grupo. Um grupo só angioplastia simples, outro grupo stent. A gente está no segundo ano já dos pacientes, já chegamos ao fim de todos os procedimentos, só que não completamos ainda o segmento dos últimos pacientes, os 6 meses de segmento. A gente optou por um segmento de 6 meses, porque 6 meses é quando acontece o pico de hiperplasia intimal e é quando a gente vê a ocorrência de reestenose e retorno dos sintomas. Aí vão me perguntar, mas Cristina, 6 meses é muito pouco tempo para a gente ter uma eficácia de tratamento. Na verdade, esses pacientes têm uma expectativa de vida muito curta, e desses pacientes que a gente fez, dos 60 e poucos pacientes, 6 morreram antes de completar os 6 meses, ou seja, pacientes com alta morbidade e com uma sobrevida baixa. E como a Ellen falou na palestra dela, cada 6 meses que a gente consegue de vida, de perviedade do acesso, é um ganho muito grande para esse paciente. Então, a eficácia do tratamento está relacionada com o tempo de vida e com o tempo de perviedade desse acesso. O critério de suspensão para o tratamento foi um insucesso técnico primário de 50%, ou seja, fiz angioplastia ou coloquei o stent e mais de 50% desses pacientes não funcionou já no primeiro procedimento. A gente teve no grupo de oclusão, com angioplastia simples, mais de 50% de insucesso técnico primário, e a gente suspendeu esse grupo, a gente não continuou esse grupo de oclusão. A angioplastia, então, como é que a gente recomenda a angioplastia? Ela é feita com um balão ligeiramente maior do que a veia, ela é feita graduada, começando com um balão menor e aumentando para um balão um pouquinho maior. E a gente usa, como é uma lesão fibrótica e altamente complacente, a insuflação do balão em diferentes pontos
do balão para não ter a memória elástica da veia em cima do balão e não perder a ação do balão. Quando o balão simples não funciona, a gente associa o balão de alta pressão, lembrando que tem que ter um insuflador de alta pressão também, o cutting balloon. No caso de não ter cutting balloon, a gente associa os fios 0,14 em volta do balão e, em último caso, o stent. Aqui um caso de lesão estenótica tratada com angioplastia simples e um caso de oclusão total também tratado com angioplastia simples. E a hemostasia ela é feita com ponto em X, não é por compressão. A gente usa geralmente uma bainha 7 ou 8. Como é um acesso bastante superficial e um conteúdo grande de veia, a gente pode fazer esse ponto, essa hemostasia simples com ponto em X, para alta precoce do paciente. O paciente faz o procedimento e vai embora para casa 1 hora depois. É isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada.